Lendo a Bíblia. Hoje nós vamos estar lendo em Gênesis 36, os descendentes de Esaú. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e a Bezamate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Bezamate teve a Ravel. E Oolibama teve a Jeus, e Gelão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nascera na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e as suas filhas e todas as almas de sua casa, seu gado e todos os seus animais de toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã. E foi-se a outra terra de diante da face de Jacó, seu irmão, porque a fazenda deles era muita para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa de seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Revel, filho de Bezemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temá, Omar, Zefó, Gaetá e Kenaz. E Tina era concubina de Elifaz, filha de Esaú, e teve de Elifaz a Ameleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Revel: Naate, Zerá, Samá, Mizá e Mizá. Estes foram os filhos de Bezamate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temá, o príncipe Omar, o príncipe Zefó, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetá, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Revel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Ravel na terra de Edom. Estes são os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Oolibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Oolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir: Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer, Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Onri e Omar.
e a irmã de Lotã era Tina. Estes são os filhos de Sobal: Elvã, Manaate, Elbal, Sefó e Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aiá, Aná. Este é o Aná, que achou as caudas no deserto, quando apacentava as jumentas de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná: Dizon e Olibamá, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizon: Edã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus, os príncipes Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Antes são os príncipes dos Oreus, segundo seus príncipes na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome de sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, de Bozra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, que feriu a Mediã no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Salã de Masrecá reinou em seu lugar. E morreu Salã, e Saul de Raboote do rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal Anã, filho de Acabor, reinou em seu lugar. E morreu Baal Anã, filho de Acabor, e Adar reinou em seu lugar. O nome da sua cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Metabel, filha de Matrebe, filha de Mesaebe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes e príncipes: príncipe Tima, o príncipe Alva, o príncipe Jatete, o príncipe Oliabama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Milbizar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Agora nós vamos estar lendo em Marcos 8, a segunda multiplicação dos pães e peixes. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7.
e ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e pusessem-nos diante da multidão. Tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusesse diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobrejaram, levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. O fermento dos fariseus. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmatuta. E saíram aos fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para tentarem um sinal no céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos e não vedes? E vendo e tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembreis quando partiu 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhes 12. E quando parti os 7 entre os 4.400 cestos cheios e pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Cura de um cego de Betesda. E chegou a Betesda, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. A confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia e Felipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens quem eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse-lhe: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-se de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens.
Cada um deve levar a sua cruz. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Diziam-lhes também: Em verdade vos digo que dos que aqui estão algum há que não provarão a morte, nem que vejam chegado o reino de Deus com poder.